Pessoal, boa noite. Gostaria de agradecer aí a presença de vocês, pedir desculpa pelo atraso para o início do debate. Vou convidar aqui a Cecília Barroso, crítica de cinema, Santiago Delap, cineasta e produtor aqui de Brasília, e minha parceira de curadoria, Rita Ribeiro. Esse é o caderninho do Canal Brasil. Pessoal, queria mais uma vez agradecer a presença de vocês. A mostra Stephen King, em vez de ser o melhor companheiro, é um projeto que eu e Rita desenvolvemos em meados de 2015 e 2016. É um projeto que a gente já vinha pesquisando, desenvolvendo desde antes mesmo dele ser selecionado no edital aqui do Centro Cultural Banco do Brasil. Aí nós ficamos 2 anos aguardando uma oportunidade aqui do próprio Rito, acho que você não pode apontar aí para mim. Acho que é uma coisa assim meio sabre de luz, sabe? Então a gente ficou aí durante uns 2 anos mais ou menos, enquanto aguardava o chamado do CCBB, pensando o projeto, reformulando o projeto, incluindo filmes, cortando filmes, pensando atividades que poderiam ser incluídas na programação, fora a mera exibição das adaptações do Stephen King, tanto para cinema quanto para televisão. A gente já tinha desde o início a vontade de reunir essas duas mídias, né, cinema e televisão, que a gente acredita que um projeto desse, do tamanho desse, a gente não pode ignorar todas as plataformas, né? Na verdade são as plataformas que às vezes ignoram a gente, viu, Netflix? Então a gente fez o possível para trazer o máximo de adaptações. Muita coisa ficou de fora, teve coisa que ficou de fora porque a gente realmente não gosta, né? Teve filme que ficou de fora, ou produção para televisão, que ficou de fora porque não ia caber dentro da programação, né? Mesmo sendo 4 semanas, é muito difícil de você poder distribuir esses filmes, tanto que a gente vai ter poucas reprises, só algumas, dos filmes que a gente gosta mais e também dos filmes que de repente poderiam ter realmente mais procura, né? Porque o processo de montar a programação é um processo um pouco até complicado depois que você já tem toda a lista de todos os filmes, né, que você pretende exibir, porque tem filme ali que às vezes, mesmo tendo 2 sessões, o público de 2 sessões daria em uma, né? Então às vezes é melhor colocar uma sessão e deixar um filme que talvez possa ter uma procura maior, né, para ter mais 2 sessões, levando em conta que são 46 títulos. Os filmes de influência, né, são 5 títulos que nós selecionamos dentre uma lista de 100 que o King já cansou de divulgar, são filmes preferidos dele. Esses filmes vão ter sessão única, né? Então, assim, quem tiver oportunidade de vir e assistir esses filmes, acho que vai ser muito bacana também, porque é uma forma de entender um pouquinho de onde vem toda a inspiração, né? Entender também o que agrada o Stephen King quanto cinema, quanto histórias de terror, de horror, de ficção científica, né? Que a gente conseguiu aí, dentre 100, pegar pelo menos 5 para poder programar e exibir para vocês, né? A gente também, nesse período todo, a gente teve a felicidade de que muitos filmes foram lançados, alguns tiveram um grande sucesso, a prova disso é o It, né? E o sucesso de um It, a Coisa, estimulou que outros filmes fossem feitos, fossem realizados, e que o nome do Stephen King, que nunca ficou por baixo, pelo contrário, voltasse para um patamar mais alto, que nem foi nos anos 80, onde sempre tinha um filme de televisão ou um filme no cinema baseado em alguma história dele.
Outra particularidade da mostra também é que, apesar do nome ser o subtítulo ser O Medo é Seu Melhor Companheiro, inclui também filmes que não são de meter medo, né, de terror. E o mais bacana disso tudo é que muitas pessoas estão descobrindo, através da mostra, que o Stephen King é a cabeça por trás do Conta Comigo, por trás do Um Sonho de Liberdade, A Espera de um Milagre, né, por trás de filmes que, num primeiro momento, as pessoas se espantam de ser dele, né? Eu lembro que, tirando aí o Conta Comigo, mais Um Sonho de Liberdade, A Espera de um Milagre, eu lembro que os filmes, ambos tiveram indicações ao Oscar e tal, e que na época, né, todas as matérias de jornal, de televisão, um filme baseado numa história de Stephen King. Stephen King escreveu essa história assim, era uma novidade, era um espanto para a imprensa descobrir, né, histórias do Stephen King que não enveredam no universo do terror ou do horror, ou até mesmo da ficção científica, né. Tem muita coisa que está acessível, né, seja na Netflix, seja em qualquer outro serviço de streaming, né, o Google, no Amazon também tem séries de TV, né, sobre a Redoma, Senhor Mercedes, Mr. Mercedes. Então tem muito material que a gente estimula, né, que o público, que o espectador que está vindo à mostra, vá para essas plataformas, assista, né, para justamente quando tiver debate, quando tiver palestra, né, a Rita também vai ministrar uma masterclass, vocês possam trazer também esse material, né, comentários a respeito desses filmes, para a gente poder trocar uma ideia a respeito. Bom, depois dessa introdução, eu vou começar aqui jogando, na verdade, para Cecília, para Santiago, e Rita também vai falar, de repente, qual adaptação, se vocês têm uma adaptação que seja preferida, né, tem algum filme do Stephen King, baseado numa obra de Stephen King, que vocês gostam mais, né, admiram mais, ou que tenha te tocado mais numa determinada época, né? Muita gente gosta de citar muito o Conta Comigo, né, principalmente quem foi criança nos anos 80 e via na televisão, né, então tem um carinho muito especial com Conta Comigo. Mas aí eu queria saber de vocês, né, a gente começar esse bate-papo, né, não precisa nem ser, se for o caso, um filme que esteja na mostra, pode ser algum filme que a gente não quis passar também, tá? Bom, nesse terreno do terror, né, que ficou mais conhecido, o meu filme preferido dele é o Iluminado, a versão do Jack Nicholson. Eu não vi a versão para TV, estou até ansioso para ver o que vai passar na segunda. E, enfim, porque assim, eu acho que o Iluminado ele é um filme ímpar de terror. Ele foge dessa fórmula, de uma fórmula que se convencionou, né, de sustos e tal. Ele é um filme extremamente psicológico, o terror está todo ali dentro da cabeça do Jack Torrance. Então, para mim, ele é uma referência, assim, desde sempre, porque eu não acho que, embora tenha visto muitos filmes bons de terror, não acho que tenha tido um filme tão bem sucedido quanto esse, nesse aspecto de inovar numa fórmula, né? Assim, porque ele não segue esse mesmo padrão. Assim, claro, muitos filmes bons de terror, recentes, tipo A Bruxa, mas é disso que eu estou falando. A Bruxa, por exemplo, ele também tem esse mesmo mérito do Iluminado, que ele quebra essa fórmula super batida de sustos gratuitos e o som estourando nas caixas, entendeu? Então, eu acho assim, nesse terreno do terror, mas que nem o Breno estava falando, o também tem esses outros filmes, e eu também fui criança nos anos 80, e Conta Comigo me influenciou demais, assim, né, quando eu fui fazer um dos meus cursos que fizeram mais sucesso, que foi o Ratão, que ele trata justamente desse universo infantil, né, de 3 garotos ali que se unem para uma aventura. Não tem porque Conta Comigo, embora tenha muito essa coisa lúdica da infância, acaba resvalando nesse tema um pouco mórbido, né, das crianças descobrindo a morte. O Ratão não tem nada disso, mas tem muito desse espírito desses filmes de aventura que povoavam a sessão da tarde. Eu gosto muito também de Um Sonho de Liberdade. Eu acho que não é à toa que é o filme que está no número 1 do ranking lá do IMDb
até hoje por vários anos já. E, enfim, porque é um filme que mexe muito, né, com a gente se compadece muito daquela história. E, enfim, eu acho sensacional. Acho que esses seriam os 3 filmes que eu destacaria. Na última vez que eu fiz um debate com o Breno, eu falei, Breno, você não vai ficar fazendo pergunta de qual é o filme que você mais gosta do Stephen King, né? Porque é uma infinidade de títulos. É muito difícil chegar e falar assim, eu gosto mais desse, assim. Eu acho... Putz, tá vendo? Eu tô pensando, falei, fala, Santiago, mas eu gosto muito do Iluminado também. Dá pra fazer uma lista, né, dos filmes. Porque, assim, embora você tenha falado que ele foge um pouco do terror e do fantástico no Conta Comigo, no Sonho de Liberdade, no Espera de um Milagre, eu acho que ele sempre está lá naquele lugar que é o lugar do Stephen King mesmo, que é o do medo, né? Que é a coisa de você estar sempre trabalhando o medo em algum lugar, de algum jeito. Então, assim, alguém que consegue trabalhar o medo de muitas maneiras, descobriu um jeito de trabalhar o medo, seja ele natural, que é essa coisa mais instintiva do homem, ou esse medo sobrenatural, que é essa coisa do mundo fantástico mesmo, né? Que aí eu vejo referência, a Rita vai falar disso melhor que eu, mas está lá no Poe, está lá no Lovecraft, assim, eu vejo tudo isso, assim, que o Stephen King ele conseguiu juntar tudo isso, misturar tudo e trazer para o cotidiano, porque tudo do King é muito baseado em coisas que são muito banais, assim, do nosso dia a dia, assim, né? Ele é aquele cara que vai fazer esse medo aparecer de coisas do dia a dia, assim, de um carro, no meu caso do Christine, do Carpenter, ou de um gato, no Olhos de Gato, de palhaço, que é o caso do quê? Máquinas de lavar. Máquinas, tudo, né? Assim, então, coisas muito triviais e trabalhando sensações muito humanas também, que é a coisa da adolescência, que é bullying, né? A Carrie, nessa passagem, os meninos do Conta Comigo e do It, né? Então, assim, tudo muito familiar, muito, muito cotidiano, muito banal, e ele vai e enfia essa coisa, Poe e Lovecraft, e mistura tudo, e vou te sacudir aqui. Ainda estou enrolando aqui para tentar achar um filme que é o meu favorito. Eu acho que é o Salem Slot. Como é que é o nome em português? Vampiros de Salem. É isso? Não é a Hora do Vampiro? Então, Vampiros de Salem, acho que é a adaptação que eu mais gosto, que não é para o cinema, né? É para televisão, é enorme. E eu vou ficar com o Iluminado também. Acho o Iluminado incrível, porque acho também que é aquela coisa do Kubrick compreender essa manipulação do medo, e ele consegue. Tem uma cena que é o menino andando com o triciclo no hotel, que é ele passando aí ele chega no carpete, é maravilhoso aquilo, eu acho incrível. Então, assim, vou ficar com esses dois. Bom, como eu sou uma fã inconteste do Stephen King, para mim é muito mais difícil ainda falar assim, mas tal adaptação é boa ou não é, não sei. Eu sempre xingo o Breno por causa disso também, porque escolher um filme só é muito complicado, né? Aí que vocês estavam falando que eu estava me lembrando de um que eu adoro, que é a Metade Negra, que é do Jorge Romero. Mas se eu fosse falar qual filme mesmo que eu gosto muito, é o meu lado psicopata, que é o Christine. Mesmo porque todos os meus carros são vermelhos e todos se chamam Christine também. Agora, é muito interessante a gente pensar esse universo do King, né? Porque ele transita pelo medo de formas muito estranhas. Não necessariamente precisa de ter monstro. Por exemplo, quando a gente assiste O Aprendiz ou Louca Obsessão, não tem um monstro nenhum. Tem sim, hein? Olha, um monstro de verdade não existe, né? São pessoas. E eu acho que a grande coisa do King é exatamente, eu acho que a gente tem que ter mais medo das pessoas e dos monstros propriamente ditos. Então são dois grandes filmes também. Eu gosto muito do Aprendiz, foi um filme também que me surpreendeu muito. E
eu tenho um carinho muito grande pelo Carrie também, é uma história que é super atual, né? Acho que o Brian De Palma consegue fazer um filme, se a gente parar e pensar que é um filme que foi lançado em 1976, se eu não me engano, 75, 76. O livro tinha sido lançado uns 2, 3 anos antes, né? Quem lê o livro, né, principalmente na sequência final, né, que é a sequência do baile e tudo que acontece posteriormente ali a queda daquele balde com sangue de porco em cima da Carrie, né, no livro quem lê vai imaginando tudo, né, como que no livro a Carrie vai andando da escola até a casa destruindo tudo, né? Obviamente que em 1976 ele não conseguiria fazer isso por conta até da falta de recursos da época para efeito visual, como também, se bobear, ele devia ter um orçamento muito limitado para a produção, porque filme de terror também tem isso, né? Ele tem um orçamento muito pequeno, porque eles não querem investir, mas querem que dê lucro, né? Que dê um retorno tremendo. Então ele encontra soluções ali, né, que faz o filme ser tão assustador quanto o livro. Tanto que essa adaptação mais recente, que nem entrou na nossa programação, já tem toda a tecnologia a seu favor, né, mas já não funcionou, né, já não botar a Carrie daquele jeito assim, a escolha da atriz também eu acho que não funcionou muito bem. Acho que só a Julianne Moore fazendo a mãe ali que salva no filme, né, que ela vai ser sensacional em qualquer trabalho que ela faça, né, mas faltou algo que prendesse, que criasse um elo do público com o filme que tem no filme do Brian De Palma, né? O Carrie é o primeiro livro dele lançado, é o primeiro que tem adaptação para o cinema, já foi musical na Broadway, já teve também uma versão para televisão, tem uma continuação que é A Maldição de Carrie, que a Carrie tem uma irmã também, enfim, e o problema todo estava no esperma do pai, gente. É essa a solução que eles dão. Naquele filme, o bacana é só ver a Amy Irving lá, voltando no papel dela, né, do final da menina, né, que de uma certa forma começa a dar um pouquinho mais de atenção, fica com um pouco de culpa do que fazem com a Carrie, né? E o King tem disso, né, que Cecília comentou, Rita também, de trazer questões do nosso cotidiano, né, trazer para esse universo, pro terror, na maioria das vezes, né? E ele, por mais que as pessoas acham que ele só está escrevendo uma história para meter medo na gente, para fazer a gente ficar com medo de palhaço, eu acho que ele, na verdade, está nos chamando a atenção, está nos alertando para questões muito sérias que acontecem na sociedade. Né? Eu estava comentando com a Rita hoje ou ontem, né, como que a questão do bullying é presente nas histórias dele. Né? A gente até comentou, ele deve ter sofrido muito bullying, só pode. Né? Isso é uma coisa que está presente em todos os livros dele. Invariavelmente tem um personagem, ou mais de um até, que é vítima de bullying em alguma situação. Né? Ou mesmo as mulheres também, que são vítimas de violência doméstica. Toda a obra do King você vai achar isso. Né? Que é um aspecto muito legal para a gente discutir também. Sim, porque é isso, né? Você usando a arte, usando a fantasia para tratar desses temas, levar esses temas. Mas ele tem essa história, né? Assim, é uma coisa muito autobiográfica também, assim, de se sentir essa pessoa que está excluída e a coisa com a mãe dele também. Então, assim, é uma marca que deixou, né? E indo por outro lado, assim, uma coisa que eu gosto muito dele é porque ele é muito consciente da escrita dele, né? Assim, o Stephen King já escreveu vários livros falando sobre, assim, ele já escreveu vários textos falando sobre a escrita dele, né? E é por isso que a gente conhece ele tão bem, porque também ele fala dessa proximidade da realidade, da vida, do cotidiano, e de como é importante trazer as coisas banais para essa literatura e para chamar a atenção mesmo, né?
Eu queria fazer uma pergunta para vocês com relação ao terror. Esse é um gênero que está presente desde o surgimento do cinema, né? Os primeiros filmes de Georges Méliès já tratavam de temas de terror. E ainda assim a gente vive um preconceito muito grande. Santiago faz filme de terror. Então, assim, Cecília fala sobre terror. Conta pra gente, o que vocês acham que esse gênero é tão maltratado, assim, pelas pessoas, pela crítica, etc.? Eu acho que as pessoas não entendem o terror. Assim, elas tratam como... É isso, já vem de uma cadeia de produção, né? Que é o que o Breno estava falando. Assim, você já tem menos dinheiro, você já... Então, assim, já existe esse preconceito antes do filme ser realizado, né? Assim, ele já para você fazer o filme já vai ser. Mas o que acontece hoje em dia? A gente passou por uma revolução. Os meios de captação mudaram. Tem muito mais gente fazendo filme, ficou muito mais fácil fazer filme, né, Santiago? E então, a gente está vendo florescer o terror. A gente nunca teve uma produção de terror como a gente tem hoje no Brasil. São muitos filmes, eu voltei agora da CNBH, todos os filmes lá, brasileiros, tinham alguma coisa de fantástico e de terror, sabe? Então, assim, eu acho que é um preconceito que vai ter que deixar de existir. De repente ele nasce com a falta de dinheiro, não sei. Mas acho que não entendem também, porque tem o terror, esse terror que o Santiago estava falando, de susto, que é um terror muito gratuito, que não tem a metáfora, né? Para mim a metáfora é fundamental no terror, assim, ela é necessária, importantíssima. E esse cinema que não tem também, acho que pode afastar as pessoas, mas isso vai acabar. Isso vai acabar com os novos meios de captação e com essa galera nova produzindo muito terror. Então acho que isso aí vai passar. No mundo, acho. Pois é, eu tenho a experiência de ter dirigido esse curta de terror quando eu estava na faculdade ainda aqui na UNB, eu estudava audiovisual e fiz esse curta chamado A Vingança da Bibliotecária. E era um curta, vamos dizer assim, um pouco de terrir, né? Começar pelo nome, A Vingança da Bibliotecária, muita gente já ri. Era a história de uma bibliotecária que não admitia que se fizesse barulho de forma nenhuma na biblioteca, na BCE, na biblioteca do UNB, e que perseguia ali uma aluna. E assim, é difícil para mim falar de como ele foi recebido, porque ao mesmo tempo em que eu percebia esse preconceito que as pessoas têm com o gênero, né? Por outro lado, eu sentia uma certa curiosidade do público, pelo, assim, vamos dizer, pelo ineditismo da coisa, né? Pelo fato de ser muito pouco usual a gente ver filmes de terror brasileiro, né? Que nem a Cecília falou, recentemente isso vem mudando, a gente tem feito mais filmes de terror aqui no Brasil, mas continua meio que um gênero à parte, assim, vamos dizer assim, né? Não dá para dizer assim, eu até estava tentando buscar na memória enquanto ela falava assim, será que dá para a gente dizer que existe um grande filme de terror brasileiro? Olha, claro, tem os filmes do Zé do Caixão, agora, assim, falando do que se tem feito na contemporaneidade, sim, tem os filmes da Gabriela, né? Eu ia falar os da Juliana e do Marco Dutra, As Boas Maneiras. Sim, o que eu acho legal das Boas Maneiras é que ele é um filme sui generis, assim, porque ele é como se fosse, assim, sei lá, um terror social, né? Ele mistura os gêneros ali, ele é meio que uma mistura de um filme art house com dilemas sociais, com um filme de terror. Sim, pois eu também acho isso fascinante, inclusive eu tenho um projeto de filme. Sim, eu tenho um projeto de longa que ganhou o FAC, que eu espero fazer em breve, que chama O Verão da Lata. Mas, para depois desse, eu tenho um projeto que chama Sassurá, que é a adaptação da lenda do Saci no formato de um filme de terror. E, assim, é o meu projeto do coração, assim, meio do Davi Matos, que é quem escreve comigo. E a gente já está batalhando nesse filme há uns bons anos, e a gente espera algum dia poder levar às telas, mas... enfim, tomara que se concretize, né? E sempre que a gente fala também surge esse interesse do público. Quando a gente fala, assim, dá essa simples premissa, um filme de terror baseado na lenda do Saci, a pessoa já fala, pô, que bacana, né? Pegar um elemento brasileiro. Eu acho que o caminho do cinema brasileiro de terror é esse, né? Trabalhar com aquilo que a gente tem, que se identifica, né? Com essas lendas, com esse folclore, com as lendas urbanas. Um cineasta que trabalha bastante também
muito bem essa questão do medo, eu acho que é o Kleber Mendonça Filho, que a primeira vez que eu vi um filme dele foi aqui no Festival de Brasília. Eu fiquei horrorizado de ver Vinil Verde. Eu lembro que eu vi na sessão de estreia do filme e as pessoas meio que riam do lado, mas era aquele riso nervoso, sabe? E eu achei fantástico aquilo. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu, que é isso? Eu nunca tinha visto nada parecido com aquilo falado em português, em pernambuquês. E fiquei fascinado, assim. E depois ele se afastou um pouco disso, né, do gênero, foi para questões mais sociais, mas de certa forma retoma isso no Bacurau, né, que não deixa de ser um filme de terror, assim, embora eu já tenha visto várias entrevistas diferentes e cada uma o Kleber Mendonça dá um gênero diferente. Já falou que é western, já falou que é aventura, já falou que era terror. Eu acho que pode ser tudo isso junto, né? O setting que ele coloca ali, a premissa, é uma premissa de filme de terror, né? Então eu acho que o caminho do cinema nacional para o terror é esse, né? Fazer um terror brasileiro, porque simplesmente mimetizar, né, fazer um pastiche do que acabou sendo um pouco a Vingança Bibliotecária, porque eu também era meu primeiro filme na faculdade, então não tinha muitos recursos, ele não tinha muita bagagem. Acaba que ele não tem nada de que possa se falar, é um filme, sabe, com influência da cultura brasileira, não. Mas eu acho que o caminho pra gente é por aí. Só uma partezinha aqui, falando do Kleber. Nos dois filmes dele, no Aquários e no Som ao Redor, a gente tem passagens de terror que são muito claras, né? Assim, tipo, que é assustador. Que todas aquele pesadelo do Som ao Redor, né? O pesadelo do Som ao Redor e a história da empregada no Aquários, né? Isso. Eu acabei assistindo, por acaso, na internet, o primeiro curta dele, antes da menina... A Menina do Algodão? Antes da Menina do Algodão. A Menina do Algodão também, que já é um exercício de gênero. Mas antes disso ele tem um curta, que é até um curta bem longo, de uma meia hora, eu vou tentar descobrir o nome aqui. Dá pra ver no Vimeo. Que assim, bem precário, né, em termos de linguagem, mas é uma paranoia, já é o germe da obra dele ali, que é a paranoia de um cara de classe média trancado num apartamento, tendo delírios de perseguição, de alucinação, e também já tem muita essa coisa imagética das grades, né, daquilo que separa, né, daquilo que prende a pessoa ali. Eu vou tentar descobrir até o final, falo para vocês o nome desse filme. Não, e a gente tem, inclusive está em cartaz, eu acredito que esteja em cartaz aqui em Brasília também, que é o Morto Não Fala, do Denison Ramalho. Denison tem um curta também maravilhoso, que é o Amor Só de Mãe, que é incrível. Foi colaborador no roteiro do último filme do Zé do Caixão, né, do personagem Zé do Caixão, dirigido pelo José Mojica. E eu acho que assim, o Denison, ele talvez o filme dele não tenha essa preocupação que talvez o da Juliana e do Marco tem, que é a coisa do terror social. Eu acho que o Denison não está muito preocupado com isso, apesar de que de uma certa forma isso está presente, né, porque a partir do momento que ele coloca como protagonista, ele tem como protagonista da história dele um cara que trabalha no necrotério, que mora na periferia, né, e que tem toda aquela realidade de periferia, de uma cidade como São Paulo, em torno dele, ele não deixa de ser também, se enquadrar também dentro desse, não sei se seria um subgênero, mas eu acho que ele está mais preocupado em realmente contar uma história de terror, em passar medo pra gente de alguma forma. O filme é incrível, não deixem de assistir. Daniel de Oliveira está muito bem no personagem. O Denison tinha até receio de como que seria, né, trabalhar com o Daniel, porque é um ator da Globo, galã, que não sei mais o que, e o Daniel consegue desconstruir totalmente essa imagem de galãzinho da novela Cabocla que está passando na televisão, entendeu? É outra coisa. O que prova que é um bom ator, né? Eu acho que o ator que é bom mesmo, ele consegue ser o galã, como consegue ser o vilão, como consegue fazer qualquer coisa. O Denison deu uma entrevista para um jornal lá do Rio, onde ele fala que ele faz filme de terror brasileiro, né? Então ele tem essa preocupação de trazer questões que têm a ver com a nossa cultura para os filmes, para as histórias dele, né? O Amor Só de Mãe tem uns rituais lá de magia negra, né, que podem remeter talvez a Umbanda ou a Candomblé, mas pelo lado mal,
que essas religiões possam ter, né? Qualquer religião tem seu lado mal, independente de quem tá ali, né? Quimbanda. Obrigado. Tô aprendendo, hein? Obrigado. Então, assim, e o Mojica, de uma certa forma, também fez isso com o Zé do Caixão, só que diante de tudo que foi acontecendo na vida dele, né, o personagem virou um personagem folclórico, né, e o que no início metia medo, depois passou a fazer as pessoas rirem, né. Mas quem realmente vê os principais filmes do Mojica com o personagem do Zé do Caixão ficou horrorizado com aquele personagem, né? Porque era um personagem que estava ali no meio da gente, de uma certa forma, era o dono de uma funerária, mas que era um cara louco, um sádico, né? E o King coloca alguns personagens assim pra gente, né? A cena do aprendiz que mais me deixa horrorizado é quando o menino confronta o diretor da escola, que é o Ross, do Friends, né? E começa a dizer, né, quando o diretor ameaça ele com alguma punição lá, que qualquer pessoa que já foi para a sala de um coordenador, o diretor sabe, você pode ser expulso, né, receber uma advertência, o menino cria uma suspensão, o menino começa a criar umas coisas, falar coisas, né, para ele, do que ele iria dizer na rua, né, para fora ali daquela sala, a respeito do que aquele homem estava fazendo com ele, né. Aquilo ali eu acho assustador, né, porque um jovem de 14, 15, 16 anos, né, ter uma mente daquela, uma mente doentia, né, e não é o personagem velho lá que está fazendo ele já é ruim, né, e ele sabe disso. O pior de tudo é que ele sabe que ele é uma pessoa má, né, ele realmente nasceu ruim. Ele é uma pessoa má e ele é fascinado pela maldade. Né? Que o aprendiz, acho que trata um pouco disso, né? Um psicopata, né? Nós estamos vendo aos montes aí. Voltando à literatura do King, né? Como que tem influenciado também o surgimento de novos escritores no Brasil. Né? A gente tem visto, principalmente no Kindle, aí ficou uma dica, na Amazônia a gente tem visto vários novos autores que estão publicando de forma independente, inclusive. São livros super baratos, vocês vão achar algumas pérolas lá. Tem um cara de São Paulo, chama Everaldo Rodrigues, o cara é muito, muito bom. E assim, ainda assim a gente acha vários novos autores e alguns se pautam super. O Lúcio Dalla, por exemplo, tem um livro que, assim, que até se passa no meio. Né? Eu acho muito engraçado isso também, mas bom, deixa pra lá. Eu não lembro, não. Mas pois é. E é interessante pensar assim, como que a literatura do King, ela traçou um divisor de águas, vamos dizer, no universo do terror. Né? A gente pode entender assim, antes do King e depois do King, como isso vai mudando também na produção da própria literatura, não apenas a literatura mundial, mas da literatura brasileira também. Eu acho que esse é um dos grandes méritos dele. E assim, isso tem influência também no cinema, né? O King é uma pessoa que está sempre estimulando o surgimento de novos realizadores. Eu estava conversando com a Rita mais cedo, e se uma pessoa é um novo diretor e quer adaptar um texto do King, ele cobra $1. $1 para os novos diretores fazerem os filmes dele. Então, assim, ele está sempre estimulando esse surgimento. E eu fiz um levantamentozinho fiz uma pesquisa, e hoje em dia, atualmente, a gente está com 65 curtas-metragens baseados na obra do King, que ainda não foram lançados no mundo todo. E tem filme que é adaptação de obra dele dos anos 60 e tem filme dos anos 2000, assim, adaptação de contos dos anos 2000. Então, assim, é um escritor que não envelhece, que não desaparece. Todo mundo se inspira mesmo nele, né? Assim, ele vai estar sempre vivo e sempre sendo recontado, recriado. Então, eu acho muito interessante essa coisa do pessoal muito novo, sempre muito ligado nele. E o pessoal mais antigo também, né? A gente está vendo na Netflix aí, a gente está com 3 filmes do King na Netflix, que é o Jogo Perigoso, o 1922 e o
Campo do Medo. Nem é para fazer muita propaganda, porque não quis liberar o direito pra gente, então a gente não gosta da Netflix. Mas estão lá e o Campo do Medo é sensacional. Só para passar aqui o nome do curta do Kleber Mendonça que eu falei, é Enjaulado, de 97. Se vocês procurarem na internet 6 curtas de Kleber Mendonça Filho para assistir, vocês vão achar essa lista. Tem Enjaulado, Menina do Algodão, Vinil Verde, Eletrodoméstica, Recife Frio. É interessante uma coisa que eu tenho pensado também, comentei ali fora enquanto estava rolando a sessão da Carrie, que se bobear, muitas das pessoas que estão hoje dirigindo, adaptando as histórias do King, né, são pessoas que viram essas primeiras adaptações, né, que viram esses filmes para cinema, filmes para televisão, as minisséries, né, a Dança da Morte, por exemplo, que nós vamos exibir, está sendo refilmada nesse momento. Daqui a pouco vai ter uma nova versão. O Mick Garris, que é o diretor da primeira versão, vai estar em São Paulo semana que vem. Semana que vem não, essa semana. Essa semana ele está em São Paulo, está tendo um evento de horror lá em São Paulo, e ele vem participar. E é o cara que mais dirigiu, talvez, filmes baseados na obra do King, seja para televisão ou para cinema. E recentemente eu descobri que ele é o roteirista de Hocus Pocus. Ele é o roteirista de Hocus Pocus. Qual que é o nome aqui no Brasil? É Abracadabra, né? Que é aquele filme das 3 bruxas lá que acordam e tal, que é uma sensação nessa época do ano, e que é um filme da Disney. Ele é o roteirista desse filme, e é uma figura muito interessante também, e ele é o diretor do Iluminado. A mostra está cheia de filmes do Mick Garris, né? E ele é o diretor da versão do Iluminado para TV, que o King gosta mais, até porque o roteiro é dele, e talvez ele tenha tido um controle maior sobre a adaptação, diferente da versão do Kubrick, né? E é interessante, uma coisa que, da mesma forma que a gente tem o Mick Garris, que é um diretor que, de uma certa forma, se popularizou dirigindo as obras dele, as adaptações das obras do King, a gente tem diretores que já eram importantes, já tinham um nome, e que vão lá e pegam os livros do King e resolvem fazer um filme. O caso do Kubrick, que é o mais célebre, né? O Brian De Palma, que ali eu acho que já estava com a carreira já estabelecida para poder fazer o Carrie. John Carpenter, que faz o Christine, e George Romero, que se torna um parceiro também do King, né? Era ele que iria dirigir a versão do Vampiros de Salem para TV, mas aí acho que não teve um acerto dele lá com o canal, e aí entrou o Toby Hooper para poder fazer a direção, e junto do King ele cria o Creepshow, que foi o primeiro filme da mostra, né? Foi exibido às 3h30 da tarde. Depois faz a Metade Negra, não é a Metade Negra. E você tem também o David Cronenberg, que faz Na Hora da Zona Morta, né? Então, assim, a gente tem grandes diretores que fizeram grandes filmes adaptados, e que viram a importância que o King tem, né? Como contador de história. Até hoje é assim, sempre que tem um lançamento dele, é uma loucura. Venda antecipada e aquela expectativa, né, Rita, do leitor de comprar o livro, de ler uma nova história dele, principalmente para saber o que ele ainda tem para contar. Breno estava rindo de mim, que eu comprei no Instituto, e eu fiquei tão fissurada que eu comprei a versão impressa e a versão também no Kindle, aí os dois. Aí eu falei, agora o próximo eu já comprei só a versão impressa. Falei, não, calma, né, gente? A gente gosta tanto, a gente quer ler tudo e rápido. Então, o Kindle chegou mais depressa. Agora, voltando nesse assunto, eu estava pensando o seguinte, vou fazer a pergunta contrária, então, agora. Qual é a pior adaptação do Stephen King para vocês? Eu já sei a minha. Putz, tem tanta coisa ruim também, né? Nossa, porque com essa produção tão grande, tem muita coisa ruim. Só uma partezinha aqui, voltando aqui, grandes diretores dirigiram, e ele formou grandes diretores também, né? O Frank Darabont, que é maravilhoso,
fez Nevoeiro, que fez A Espera de um Milagre, Um Sonho de Liberdade. Tem mais um, né? Não, são os 3. Então, é um nome que surge com o King, né? E outra coisa é o negócio que você estava falando de relançar o Dança da Morte. O próprio King relançou o livro dele, né? Ele lançou uma versão, depois ele lançou uma versão gigantesca. Na última vez que eu encontrei a Rita, eu até estava contando isso para ela, que eu ia lendo o livro no Kindle e tipo não andava a barrinha de porcentagem. Eu falei, gente, qual o tamanho disso? E ele fala assim, eu fiz esse negócio, botei tudo que eu queria, porque o editor tinha tirado antes. Agora eu fiz isso, botei tudo que eu queria, não sei se vocês vão aguentar ler até o final. Ele fala na introdução, e é realmente gigantesco. Mas a pior adaptação, olha, tá vendo como eu enrolo bem para pensar? Não adianta nada. Tem muito filme ruim, muito filme ruim. Eu detesto Maldição. Detesto Maldição. Maldição é a história de um cara que é muito gordo, um advogado, e fala sobre corrupção, né? A história por trás é corrupção. Então, assim, é um advogado muito gordo e ele atropela uma cigana, mata essa cigana e entra na justiça. Não, aí o cigano entra na justiça para ele pagar e ele faz um acordo com o juiz. E o juiz libera, e aí o cigano vai e passa a mão no rosto dele e fala assim, thinner, né, assim, magro, emagrecer, não sei como é que traduz isso. E aí ele começa a emagrecer e ele começa a comer loucamente para não morrer de tanto emagrecer. Então, mas a adaptação, a história é muito boa, mas a adaptação é fraquinha. Pois eu não sou um profundo conhecedor da obra dele, assim, para atestar, e até tentei dar uma colada aqui, mas aí ele bateu, bom, se era ruim não devia estar aqui. Então, vou ficar devendo essa resposta. Eu discordo porque algumas coisas são ruins, mas elas fazem parte da obra, né? Agora, teve uma que eu falei com o Breno, esse filme não entra, que é A Torre Negra, porque para mim é uma ofensa mortal essa adaptação que foi feita. Um absurdo total. Uma obra extensa, belíssima, e o cara me falou, bom, deixa eu dar. Não, acho importante falar, pode falar. Acho importante. Não, porque são 7 volumes. Eu li a obra, eu li os 6 primeiros volumes em um mês. E o último volume eu levei 3 meses para ler, porque eu não conseguia me separar da obra. Maravilhosa, uma história maravilhosa, sensacional, com vários personagens que vão, inclusive, entrando em outras histórias do King, né? E o cara consegue fazer uma história para criança, gente. Absurdo. Não vou falar mais nada. Então, eu acho que às vezes o sucesso de algumas adaptações acaba gerando essa ganância que a indústria tem de gerar, não, vamos gerar, até porque a Torre Negra eles deram um tiro no pé, porque eles poderiam sim ter feito uma série, né, porque hoje em dia não é nem série, né, como é que fala? Franquia, né, você tem que ter uma franquia, um universo, o negócio é o universo. O universo estendido é essa a linguagem que impera em Hollywood nos dias de hoje. Então, às vezes, o sucesso de um It, assim, eles foram lançados, na verdade, no mesmo ano, né? O Torre Negra foi em agosto e o It, a primeira parte, foi lançado por volta de setembro, outubro, uma coisa assim. Com 2 atores maravilhosos, ainda por cima. Sim, eles desperdiçaram os 2 atores. Sim, ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Foi uma adaptação infeliz que não foi... Porque, assim, como a Rita disse, são 7 volumes de história. Como é que você vai condensar 7 volumes num filme só? Você não consegue. Você tem que repartir isso, você tem que pensar o projeto de uma forma. E se fizeram lá 7 filmes, 8 filmes que seja do Harry Potter, por que a gente não faz, então, 7 da Torre Negra, né? Então, assim, eu acho que chega um momento também que na coisa de querer fazer para ter um retorno, acaba fazendo essa zeme aí que a gente sabe, igual. Eu não gosto da nova versão do Cemitério Maldito. Não gosto da solução que encontro lá, que teve muita gente, adorei
por causa do final diferente. Não, querido. O final é outro, não é diferente, não é fiel, tá? E não é fiel nem ao conto que inspirou o King a escrever aquela história que é a Pata do Macaco, né? Então, assim, não é legal, porque aí se entende a mudança do final. Temos que surpreender o público, porque eles já conhecem a história, né? Então, assim, colega, você não tem que me surpreender porque eu conheço. A história de Jesus Cristo. O Titanic. Não me conta na fila do cinema que o Titanic vai afundar ou que Cristo vai ficar crucificado e vai renascer no 7º dia. Não, peraí. Terceiro? Tá. Faltei a aula de catecismo esse dia. É no 7º, gente. Olha aí, mudando a história. É porque o pai descansou no 7º, desculpa, gente. Então, assim, eu pessoalmente não gosto. A única coisa que eu gosto no Cemitério Maldito, na versão nova, é o gato, que já morreu. É o gato. Né? O gato eu acho perfeito. Eu gosto mais do gato dessa versão do que da primeira versão. Achei ele mais assustador do que o da primeira versão. Agora, na primeira versão, aquele final, que fica um final aberto, né? O filme a gente vai exibir só a primeira versão. É muito mais instigante e te incomoda como espectador, como leitor, muito mais. Muito mais. Né? É muito. Né? E o menininho, gente, isso não foi legal. Né? Na versão dublada é assim, uma coisa assim. Então, assim, é muito bacana a primeira versão, que é dirigida por uma mulher, né, uma diretora, a Mary Lambert, que era diretora de clipes da Madonna, se não me engano, né, ou uma coisa assim, né, e numa época que se hoje já é difícil, imagina lá em 1989. E, assim, é um filme muito mais interessante porque também ela prefere colocar aquela casa num lugar mais ensolarado, né? Porque também tem isso, as pessoas acham que todo filme de terror tem que ser sombrio, né? Tem que ser escuro. Não, você pode fazer um filme de terror que seja solar, mas que a história vai te pegar de tal forma que vai te deixar horrorizado, com medo, se for o caso, pode não te dar susto, mas vai te incomodar. Porque uma coisa que a gente falou muito num dos debates lá no Rio, era que a grande característica do terror é essa, é que o terror incomoda, né? A Rita mesmo, eu vou dar até a brecha para você falar, a Rita mesmo comentou uma coisa que eu achei interessantíssima, que o Coringa, essa versão que está aí no cinema, ela considera um filme de terror, né? Porque e partindo dessa premissa de que o terror, o horror é aquilo que incomoda, que te deixa desconfortável, o Coringa é assim, né? Não sei se vocês já viram, quem não viu, veja. Você, minha mãe, vai com as outras aqui, eu vou concordar contigo que o Cemitério Maldito Novo não é bom. Realmente o primeiro é muito mais impactante. Não sei se porque quando eu assisti eu era adolescente, mas me impactou muito mais, também acho muito melhor. Concordo com essa história aí do Coringa ser um filme de terror também. Pra mim, tipo, o Cisne Negro também é um filme de terror, né? Que vai muito nessa linha do terror psicológico, do nada e tal. Mas só falar que tem um forte candidato aí ao filme baseado na obra do Stephen King saindo, que é o Dr. Sono, que eu só consegui ver o trailer até agora, que seria meio que um spin-off, uma continuação do Iluminado, mas assim, que apesar de ser com... Qual é aquele ator? Aquele Will McGregor, que eu gosto, não senti muita firmeza não, assim, no trailer eu achei de um gosto meio duvidoso, acho que é um forte candidato aí. Eu já não gosto do livro do Dr. Sono. Nem eu achei o livro fraco. Eu espero que o filme seja melhor que o livro. Aliás, eu achei o trailer mais interessante. Então, talvez eles tenham dado uma arrumada lá, não sei, vamos ver. Eu fui olhar aqui para ver se tinha algum filme aqui que eu não gosto. E aí tem. E assim, o pior não é isso, gente. É que o filme que eu não gosto é O Comboio do Terror, que é o único filme dirigido pelo Stephen King. Mas nem ele gosta. Não, tanto que O Comboio do Terror está no último dia da mostra. Né? E é uma sessão só, gente. Mas é imperdível, tá, gente? Porque é ruim, mas vale a pena. Não, o interessante na hora de montar, de organizar a mostra, é porque a gente se depara com isso, né? Tem um Torre Negra que eu tô lá com um DVD e um Blu-ray lá em casa,
que a gente não programou, porque realmente o filme não foi bem, ninguém gostou do filme, né? Os fãs não gostaram, a crítica não gostou, o público não gostou porque não foi ver, né? Mas aí você tem Comboio do Terror, né? O Chamas da Vingança também, que vai passar amanhã, que também não é muito bom, mas que assim, que é interessante, é importante estar presente na programação, porque assim, não é bom para mim, não é bom para você, mas de repente para ela é bom, né? Ela tem a pessoa que está aqui, que vem ao CCBB participar da mostra, às vezes ela tem uma relação afetiva com o filme ou com a Drew Barrymore, né? Então ela gosta e o filme e ficaria furiosa se o filme não tivesse na programação. E né? também seria legal, porque você assiste o filme e compara com o livro, lê o livro, então, para Sim. ver se realmente o pessoal está falando que o filme é ruim, e o livro, será que é bom? Eu acho que é muito importante todo mundo sair daqui, né? Infelizmente, eu acho que esse CCBB aqui não tem biblioteca, mas lá na unidade do Rio de Janeiro, eles têm uma biblioteca repleta de livros do Stephen King. Né? Tanto que, quando a mostra aconteceu lá, eles se deram conta disso e a gente até promoveu, né? Divulgou isso com a imprensa, de que a pessoa podia assistir o filme e subir para o quarto, quinto andar lá do CCBB no Rio e pegar o livro para poder ler. Acho que é importante ter essa experiência, não só de ver o filme e depois pegar o livro para ler, ou fazer o caminho contrário, né, de ler o livro e depois ver o filme. Né? Eu acho que o sucesso do It, por exemplo, fez surgir novos leitores do King. Né? Muita gente começou a ler Stephen King por causa do It, porque viu o filme, descobriu o King ali, né? Encarou a Bíblia, né? O calhamaço que é o It, se encantou ou se traumatizou com o palhaço, né? Tem gente que não gosta, não curte. Inclusive a pessoa, que é a Juliana Mello, que escreveu sobre essa nova versão do It, que é daqui de Brasília, foi curadora da mostra de animação japonesa, que teve aqui no CCBB também. A Juliana, ela me manda um e-mail: não acredito que você me pediu para escrever sobre esse filme. Eu falei: gente, mas qual o problema? Eu tenho medo de palhaço por causa desse filme. Por causa da primeira versão do It de 1990. Ela morre, ela tem pavor de palhaço. Eu falei: então coloca isso no seu texto. Fala de que forma uma história do Stephen King te mexeu com você, né, a ponto de que você não suporta ver um palhaço na frente. Né? E o King tem disso, né, de mexer com a gente, seja para uma coisa boa, seja para algo ruim, né, ao ponto da Juliana nem poder olhar para palhaço, né, e teve que rever o filme. Eu sou uma pessoa legal, né? Que maldade. Eu que vou falar de novo? Nosso debate é democrático. Fala aqui. Pessoal, então vamos abrir para eles, né? A gente quer ouvir vocês também. Pode falar bem, pode falar mal. Só lembrar vocês do seguinte: a gente passou uma listinha aí para vocês colocarem nome, e-mail e tal, porque no final a gente vai sortear. Tem 3 livros aqui da editora Darkside. Um deles é uma biografia, outro não autorizada. Um é o N, que é uma adaptação de um conto dele para HQ, né, para história em quadrinhos. E outro é o Creep Show, que é o quadrinho do Creep Show. E só ficar a dica também que durante toda a mostra, algumas sessões vão ter sorteio dos livros do Stephen King. Amanhã na Incendiária, no Chamas da Vingança, vai ter sorteio do livro Incendiária, né, que a Companhia das Letras cedeu aí uns exemplares pra gente para fazer essa promoção aí, sorteio para vocês, certo? Vamos lá. Boa noite a todos, a todas. Me chamo Carla e no início a gente conversava aqui um pouco sobre essa questão do equilíbrio, da comparação da obra literária com a obra cinematográfica. Na verdade são 2 questões, se vocês me permitirem, e a primeira é essa: até que ponto a gente pode exigir que uma obra cinematográfica tenha essa fidelidade com a obra literária, né? Como é que é esse limiar? Porque a gente fala assim, a gente quer ser surpreendido, mas a gente sabe o final da história. Eu queria que vocês comentassem um pouco assim, né? Como são esses limites? Aí a minha segunda questão é
sobre o terror que incomoda, que vocês mencionaram aí agora. Desculpa. Vocês mencionaram aí agora, né? O terror incomoda. O Adorno e o Horkheimer, eles diziam que a arte, por si só, ela incomoda, confronta. Não sei se seria esse mesmo tipo de incômodo, né, que eu estou tentando, que está, enfim, dizendo aqui. E, enfim, eles tinham essa perspectiva e até criticavam a indústria cultural que havia sido apropriada pelo capital por conta disso. E a minha pergunta é: o terror é uma obra de arte que incomoda, mas existem outros tipos de arte que confrontam. E aí vocês trouxeram um exemplo do Coringa como um filme de terror, daí eu fiquei surpreendida, e o Cisne Negro. E a minha pergunta, enfim, nesse contexto, é: o que é terror, afinal? Deu uma bagunçada na minha cabeça, assim, por favor. Então, vou começar pela segunda pergunta, porque a primeira eu já esqueci. Olha que horror. Sobre o limite entre a fidelidade da obra literária. Ah, tá. Eu acho que vai estar tudo no mesmo balaio. O terror, o que se entende do terror, é o que desperta instintos primários. É o incômodo, aquilo que vai te fazer ficar, que vai despertar instintos primários seus. Medo, aflição, angústia, tensão. Então, assim, o Coringa, a construção toda, para mim, é um filme incrível mesmo, e para mim é totalmente terror, assim, porque ele é um personagem construído mesmo para incomodar, assim, o diretor está sempre muito dentro do personagem, muito em cima do personagem, muito claustrofóbico, é muito desesperador, assim, e ele está mexendo com essa coisa que está dentro da gente. E quando eu penso na obra de arte, e foi uma comparação muito legal essa que você fez, porque a obra de arte, qualquer obra de arte, né, de qualquer arte, ela vai também despertar um instinto seu, né, que é aquela coisa, a primeira vez que você escuta uma música, ou que você vê uma pintura, ou que você tem marcado, fica marcado em você aquela sensação ao ver a pintura. Então também é uma coisa de instinto, é uma coisa que é muito internalizada da pessoa, né? E quanto ao limite da literatura e do cinema, eu acho que a gente volta para esse mesmo lugar, que quando você lê um livro, aquela história só você tem para você, né? Ela despertou coisas em você que só você vai ter. Quando você chega no cinema, você vê uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que você pensou, sentiu. E aí eu acho que por isso que tem essa quebra de falar assim, o filme não é bom. Por quê? Porque ele é diferente daquilo que você tinha imaginado. E tem filmes que são melhores do que a gente imagina, né? Existe também esse lugar. Por isso que eu até falei porque na hora que o Breno estava falando, é melhor ler depois. Porque aí mas aí também já é um problema. Você já vai ler, quando você lê depois do filme, você já lê com a cara, né? Tipo, o Harry Potter. Você começou a ler, você foi lendo com o Radcliffe até o final. Não mudou a cara dele, né? Então, assim, eu acho que tudo tem a ver com o despertar de sensações e de instintos que são muito primários nossos, assim. Tanto o terror, quanto a leitura e quanto a obra de arte. Posso fazer só uma réplica, rapidinho? Mas você acha que é justa essa comparação, assim, do cinema com o livro? Não. Mas são dois dispositivos totalmente diferentes. Eu acho que não tem como fazer uma comparação, não é? Porque são coisas distintas e tem formas distintas de apropriação também. Tem um detalhe. O artista, ele é dono da obra só enquanto está com ele. Depois que ele joga para o mundo, já era. Né? Então, assim, vocês estavam falando disso, eu estava pensando em outra coisa totalmente diferente. Por exemplo, quando alguém pega uma música e faz uma adaptação, quando o Joe Cocker, por exemplo, fez a adaptação de With a Little Help from My Friends, né? É uma coisa com os Beatles. Com o Joe Cocker é outra coisa totalmente diferente. Né? Então, eu estou trazendo para o universo da música para a gente entender como que a obra ela não tem dono. Ela tem dono até o momento que ela sai para o mundo. Que ela sai para o mundo já era. Claro que a gente fica indignado quando vê algumas coisas que não são fiéis, porque a gente tem uma expectativa nisso. Né? Da mesma forma que eu acho que o King não gostou da adaptação do público, porque ela não é fiel à obra dele. Então, assim,
esse limite ele não existe, né? Deveria existir? Não, senão não era arte, né? Então, eu acho que isso é complicado. Agora, com relação ao terror, é exatamente isso, né? É aquilo que incomoda, é aquilo, a gente tem uma distinção entre terror e horror, né? Que um é aquele que precede a experiência, então você está com medo de abrir a porta, né? E o horror é quando você se depara com a coisa, com o monstro está lá na porta te esperando com a boca aberta, né? Então, assim, mas são duas instâncias que são, que andam juntas, porque elas estão preparando você para uma sensação de desconforto. É aquilo que te tira do seu real, da sua expectativa real. Quer ver um exemplo mais besta? Você sai de casa e esqueceu o seu celular. Primeira coisa que você lembra, entra o quê? Em pânico, né? Essa é uma sensação de terror. Você não ter o controle sobre a coisa. O horror é isso, é você não ter o controle. Boa noite, o meu nome é Fábio e eu tenho 3 pontinhos aqui bem rápidos para mencionar. O primeiro é: Rita, obrigado por ter falado da adaptação da Torre Negra, que realmente não é boa. Você fez um grande favor para todo mundo que passou meses lendo a Torre Negra e assistiu aquele filme. Não foi. Ele só não foi. A única coisa boa é o Idris Elba e o Matthew McConaughey. Obrigado. O meu outro comentário é, na verdade, para o cineasta, eu esqueci o seu nome. Santiago. Santiago, você disse que está querendo fazer... você já está planejando uma obra cinematográfica com base na história do Saci, correto? Eu gostaria de saber se você conhece um autor nacional chamado Marcos Brito. O Escravo de Capela, né? Exatamente. Eu li. Muito você bom. leu Escravo de Capela? Eu achei aquele livro maravilhoso. Ele realmente tem tudo a ver com o que você disse, com essa história de trabalhar com a história do Saci de uma forma a respeitar bastante o nosso folclore brasileiro e ainda assim inserir diversos pontos próprios da nossa sociedade, da nossa história, da história do Brasil, principalmente ali do nosso período escravocrata. Então, você já conhece, então? Sim. É maravilhoso. E vocês falaram sobre escritores e também cineastas brasileiros que estão começando não, que já tem há muito tempo grandes referências e uma grande inspiração pelo King. Outro escritor, além do Marcos de Brito, é claro, até mesmo do Rafael Montes, que vai aqui, tem também um chamado Marcos Barcelos, que escreveu um livro chamado Horror na Colina de Darrington, se não me engano é esse o nome da colina, e tem uma clara referência a Stephen King porque Derry está no livro. E Derry a gente sabe que é uma criação dele. Então, eu acho maravilhoso como que vocês conseguiram colocar que a nossa literatura brasileira nacional, o nosso cinema nacional está completamente, até mesmo devoto ao Stephen King, que ele é realmente um grande nome do nosso gosto contemporâneo. Obrigado. Boa noite, gente. Eu sou a Andréia. Eu tenho uma pergunta para o Santiago. Eu queria saber se você já fez ou já pensou em fazer algum roteiro adaptado. Se, desse seu pensamento, você se sentiria obrigado a ser muito fiel ao livro, se isso te estimula ou te desestimula. Ótima pergunta. Já, assim, por coincidência, nesse ano foi a primeira vez que eu tive essa experiência de adaptar uma obra, e foi assim totalmente por um exercício, porque era um gibi, na verdade um gibi de 2 brasileiros, são irmãos gêmeos, chama Day Tripper, e assim, é um gibi que eu sempre curti a vida toda. E falei, poxa, eu queria ter essa experiência de escrever um roteiro adaptado de, assim, não de um livro, mas de um gibi, mas de uma história que eu não escrevi, só para ver no que ia dar, e enfim. E acabou que eu me mantive fiel à maior parte do texto ali. Claro, fiz umas pequenas adaptações para caber dentro do formato de um longa-metragem. E aí foi engraçado porque até fui bater uma vez pronto o roteiro, passei para os amigos, eles gostaram, falando, pô, ficou super legal. E aí fui correr atrás de direitos autorais e tal, eu já sabia, e descobri que já tinham vendido para virar uma série da Netflix. Então, mas de qualquer forma valeu o exercício de ter escrito ali, sabe? E assim, eu fico motivado
pelas duas coisas, tanto por uma coisa que eu vou ter que me ater ali fielmente ou repensar tudo. Não acho que isso seja um problema. Eu acho que você tem que estar fiel ao seu sentimento enquanto diretor, roteirista, sobre aquela história. Porque se você, em algum momento, seus sentimentos estiverem brigando com o projeto, isso é um mau sinal, né? Eu acho que um diretor, ele tem, acima de tudo, ele tem que estar muito satisfeito e muito coerente assim, com o que ele quer. Então, tive essa única experiência e gostei, assim, depois disso fiquei bem mais atento às coisas que eu estava lendo, pensando, será que isso dá para adaptar ou não? Porque assim, eu tenho um roteirista que escreve os roteiros originais, os quais eu dirijo, e a gente vem trabalhando assim há mais de uma década e tem funcionado. Mas ao mesmo tempo, sei que ele não vai escrever filme para mim, só para mim o resto da vida. Em algum momento a gente pode vir a seguir caminhos diferentes, então eu tenho que estar com essa possibilidade aberta das adaptações, e é um prato cheio, porque assim, eu acho que uma história que já funcionou na página, ela tem muito mais chance de funcionar na tela, entendeu? Voltando nessa história da liberdade que a gente tem sobre as adaptações, acho que realmente não existe barreira, assim. Como a Rita falou, senão não seria arte, né? A gente tem que estar aberto a saber o que outras pessoas têm a contribuir sobre a nossa obra. E acho que é isso. E o Escravo de Capela é, sim, um ótimo livro. O filme que a gente estava pensando já teve várias formas assim, diferentes. A gente já pensou em situar ele na época das bandeiras e depois fazer a história de uns garotos quilombolas e tal, e hoje em dia já mudou tudo e a gente está pensando em fazer uma história contemporânea de garimpo. Mas sem dúvida nenhuma era um prato cheíssimo para se adaptar a esse Escravo de Capela, com certeza. Mais alguma pergunta, gente? Oi, eu sou a Bruna. Na verdade, eu tenho uma curiosidade que caberia mais a vocês, curadores. Eu reparei que a maioria dos filmes está na década da mostra está na década de 80 e 90, alguns poucos 2000 e menos ainda depois de 2010. Isso é uma questão de dificuldade de conseguir direitos autorais, ou uma questão de mesmo uma diminuída de produção, tanto do Stephen King quanto de adaptações em geral? E se existe alguma coisa muito legal depois desse tempo, assim, que não está aqui, que vocês gostariam que estivesse? Olha, ele realmente teve um auge de adaptação nesse período de 80 a 90, né? Depois teve uma quedinha ali, um declíniozinho, então era de vez em quando saía alguma coisa. Eu tenho para mim que o lançamento do IT que tem estimulado, o lançamento e sucesso do IT em 2017 tem estimulado essas novas produções que estão para vir, né, para serem lançadas, seja no cinema, seja via Netflix ou até mesmo para televisão. Aquilo que eu cheguei até a comentar aqui, ele sempre teve ali, ele teve seu auge, porque também era o auge do sucesso, acredito eu. Hoje ele está com 72 anos, né? Então, inclusive, a gente está esquecendo de uma coisa: parabéns pelos dias dos professores. O King é professor, a Rita é professora, não sei se tem mais algum professor aqui na plateia. Então acho que ele teve esse auge durante os anos 80 e 90, né, que marcou toda uma geração, né? Nós aqui somos prova disso. Acredito que aqui na plateia também tem gente que viu muitas adaptações que passavam na televisão, e eu acho que esse novo interesse na obra dele está fazendo surgir essas novas produções, né? Está fazendo com que, de repente, novos cineastas e novos produtores que surgiram agora, nos anos 2000, possam, né, e com o poder que eles estão dentro da indústria, possam comprar os direitos de uma obra do King, que não, assim, para esses produtores não deve ser barato, né?
e adaptar e de repente até colocar a sua interpretação, né, o seu olhar sobre a obra. Eu não me lembro de algum filme mais recente que a gente deixou de fora e que a gente gostaria de exibir. Tem? Não, né? O mais recente mesmo ficou de fora, porque tinha que ficar de fora mesmo, né? O Carrie, que são o Carrie, né? Essa nova versão da Carrie, que também foi dirigida por uma mulher, mas o filme não funciona, né? Eu acho que foi, né? Eu não sei porque a gente fica tão marcado com... Desculpa eu voltar a falar do Carrie, mas a gente fica tão marcado com a Sissy Spacek que eu acho que ela não era muito conhecida. Aí bota aquela menina que eu não sei falar o nome dela, Chloe, né? Chloe Moretz. Que, assim, ela não tem o perfil da Carrie, né? Tudo bem, ela não precisava ter espinha na cara, não, mas ela tinha que, no mínimo, passar fragilidade pra gente. Ela não passa. Porque a Carrie, acima de tudo, é uma pessoa muito frágil, muito tímida, né? E aquela menina já tinha feito lá os vizinhos dois lá, que ela fazia a chefe de uma... Como é que eles chamam lá? De uma irmandade, eu acho, sei lá. Enfim, ela não passa aquilo que a personagem precisa passar. Talvez se pegasse uma atriz menos conhecida do público, né? E que de repente tivesse um rosto que passasse essa coisa da timidez, da aflição, né, da agonia, porque a Carrie está sofrendo o filme inteiro. Ela sofre na escola, ela sofre dentro de casa, ela sofre na rua com Carrie. Aí ela vai lá e derruba o menino. Aquilo é ótimo. Queria eu poder fazer isso. Eu vou só falar aqui rapidinho, Rita. A culpa não é da menina, não, coitada. A culpa não é da menina. Não, a culpa não é da atriz, não. A atriz, é porque o filme é todo cagado, né? Desculpa. Mas a culpa não é dela, é porque o roteiro tá mal escrito. É um filme que é muito baseado no visual, ele não liga para os personagens. Então, assim, a culpa não é da atriz, a culpa é do conjunto. É um filme que não soube desgrudar do livro na hora de fazer a adaptação. Entendeu? Porque é aquilo que eu comentei aqui no começo. Enquanto o De Palma, diante da realidade dele de produção, né, ele encontrou soluções que não eram as mesmas que estavam lá no livro, mas que iam impactar e fazer a gente gostar tanto daquela história quanto do livro que a gente leu. Nesse, o fato de que ela tinha toda a tecnologia a favor dela, então, vamos botar ela voar, né? Botou a menina voando lá em cima do povo e tacando fogo pelas ventas, entendeu? Mas não funcionou. Não funcionou, porque ficou muito preso à história do livro, né? Tem uma adaptação que ela é muito presa ao livro e que ela funciona, que é As Horas. Não tem nada a ver com terror. Quem vê o filme e lê o livro é a mesma coisa. O que está no livro está no filme. Eu li o livro depois e fiquei surpreso com isso. E o filme, pelo menos eu gosto muito do filme, né? E a adaptação está igualzinha, não falta nada, mas funcionou, né? Não é toda obra que você vai conseguir fazer isso. Eu acho que o grande problema dessa versão da Carrie seja isso. Eu acho que quem escreveu devia gostar muito da história e não soube desgrudar, não soube tirar, apertar ali o freio para não, isso aqui não está funcionando, isso não vai dar. Não, e aquela coisa assim... Não, eu acho que aquela coisa assim de, nossa, eu li isso, vai ficar incrível, e agora eu tenho CGI. Vou fazer. Aí faz e fica só essa coisa de repetição de efeito e não tem a história. Só um último comentário. Eu acho assim, para adaptar King, você tem que gostar do King. Você tem que entender o que é que está nas entrelinhas das histórias dele. Então, quando eles fazem essas adaptações, elas ficam fracas, elas ficam rasas, porque não se lê o que está ali no fundo. O que ele está discutindo coisas são muito mais sérias do que aquilo que está na aparência. Mas para isso você tem que gostar, né? Gente, olha a hora. Agora no filme da Carrie, é que você falou isso, né, de entender a profundidade. A gente percebe que de cara o filme é bullying, mas o filme também é sobre o que é pecado.
Tem a figura da mulher, o tempo inteiro a mulher aparece, a Carrie aparece na primeira cena, ela tá nua, antes dela mulheres nuas, fazendo aquela representação da Eva nua, da precursora do pecado. Então tem, o que é pecado realmente? O que causou o mal realmente? Então assim, eu acho que isso seria talvez essas entrelinhas, né? Ele vai mais fundo, não é só o bullying, mas o que é o mal? Eu faço uma leitura diferente desse começo, que para mim é quando ela se torna mulher, porque ela tem o sangue, né? Tem a coisa da menstruação, e para mim aí tá nessa passagem de virando mulher, e aí tudo, o mundo que tá te esperando lá fora, filha. Você é mulher? Vem aqui que eu vou te contar uma coisa. Pessoal, olha só, a conversa está ótima. Antes de fazer o sorteio, só dar um recado rapidinho aqui para vocês. Na semana que vem, dia 23, nós teremos o segundo debate da mostra, que é com o tema Literatura de Terror no Cinema. Vai ser logo depois da sessão do Louco Obsessão, que é um filme que infelizmente a gente não falou aqui, mas vamos falar no debate que vem. O debate vai ser comigo e com a Rita mais uma vez, e o escritor Rafael Montes, que está vindo a Brasília para participar dessa mesa, e com Edilton Nunes, que é de Goiânia, e edita o site stephenking.com.br, que é incrível, é o principal site com informações do Stephen King em português. Foi referência para a gente, né? Então, assim, seria importante vocês estarem aqui também para conhecer o Edilton, o trabalho dele. A Rita vai ministrar a Masterclass nos dias 6 e 7 de novembro, à tarde, aqui no CCBB. As inscrições começam a partir do dia 28 de outubro. Tem todas as informações aqui no folder, tá? Nós teremos sessões com acessibilidade. Quem conhecer aí alguma pessoa ou algum grupo que necessita do recurso para ver os filmes, né, seja cego ou surdo, divulgue, ajude a divulgar para essas pessoas virem também para assistir os filmes. Teremos sessão comentada também do Conta Comigo amanhã, às 9h30 da manhã, com a Rita. Quem tiver disposto tempo, puder vir de manhã. Enfim, tem palestra, tem bastante coisa, não deixem de participar. É importante a presença de vocês aqui. Esse projeto ele conta com recursos da Lei de Incentivo à Cultura, né, conhecida também popularmente como Lei Rouanet. Esse espaço também é mantido e existe por conta desse recurso, então, dessa lei. Então é importante que a gente venha ao CCBB, seja aqui para a mostra, seja para as peças, para a exposição. É importante prestigiar e valorizar esse espaço e dizer que, assim, King é muito mais do que parece, tá? Não é só medo, não é só terror, ele está falando muito da gente, está trazendo e tratando questões muito importantes para a gente e para os dias de hoje. Quem vê o Nevoeiro vai reconhecer muito um certo país aí abaixo do Equador, nas questões que estão colocadas ali dentro de um supermercado. Então, assim, é importante entender que King é muito mais do que isso, tá certo? Então vamos ao sorteio. Como eu disse, a gente tem 3 livros. Vou fazer o seguinte, a gente vai falar 3 números. Na listinha ali de Sandra, ela tem, tá? Oi? Santiago não quer? Ó, vamos lá. Cecília, fala um número. De 1 a 21. Eu ia falar 27, gente, a pessoa. 16. Número 16. Poliana. Aê! Ó, tem o... Tá, não, beleza. A Poliana vai levar o Coração Assombrado, que é a biografia não autorizada do Stephen King. Depois a gente reúne todo mundo ali perto da Poliana pra gente fazer a foto com os livros para mandar para Dark Side para eles verem que eu sorteei, viu, gente? Agora vamos sortear o N, que é uma adaptação de um conto. Santiago, fala um número aí. De 1 a 21, não pode mais é 16. Número 13, é o número da sorte. Túlio Marcos. Túlio Marcos. Aí, Túlio.
Tudo fica aqui na frente, que aí a gente daqui a pouco faz uma foto aqui. Agora, o Felizardo que vai levar Crip Show. Rita, agora é sua vez. Não pode ser nem 16 e nem 13. Número 7. Lucas Moreira. Lucas Moreira. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Não deixem de vir à mostra, não deixem de ler Stephen King, tá? É muito importante ter a presença de vocês aqui, principalmente que vocês, além dos filmes, leem os livros também. A ideia dessa mostra também é estimular a leitura, que é muito importante. Rapidinho, só falando, tem livro novo do King aí pra gente ler, tá? Então comprem. E estamos com 3 filmes brasileiros de terror no cinema, que é A Noite Amarela, o Clube dos Canibais e O Morto Não Fala. Então, prestigiar. É isso, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Cuidado na hora de voltar.